Fala galera, bem-vindo aí ao canal de Gão Tutoriais. Meu nome é Edson Rodrigo, estou graduando aí em Sistema de Informação pela Faculdade de Tecnologia e Ciência. Nessa aula de hoje estaremos fazendo uma breve overview aí sobre o funcionamento da web. Iremos falar um pouco sobre introdução dos navegadores, introdução aos servidores de hospedagem, introdução aos protocolos que compõem toda a web. Vai ser uma aula teórica, mas por que teórica? Porque antes de começarmos a aprender as tecnologias web, nós precisamos entender como a web funciona. Bem, vamos fazer aqui uma introdução aos navegadores. Navegadores nada mais são que os browsers que nós utilizamos aí para acessar a internet. As funções a função dos navegadores é pegar as instruções HTML e convertê-las em página web, ou seja, a principal função do navegador é receber as instruções HTML, transformar em uma página web para o usuário. Atualmente, os navegadores aí mais usados são o Chrome, Firefox, Internet Explorer e o Safari, que é o navegador da Apple. Qual navegador você deve usar? Quando nós estamos criando um website, nós temos que fazer o teste em todas essas possibilidades que nós temos. Os navegadores atuais, lembrando que esses navegadores não são os únicos que existem. Antigamente nós tínhamos aí navegadores como o Mosaic e deixa eu lembrar aqui o nome do outro, Netscape. Um browser, ou seja, como podemos definir um browser de uma maneira mais genérica? Ele é um programa que interpreta HTML. Ele é responsável por pegar um código HTML, transformar em uma página web, ou seja, tudo que nós vemos como imagem, texto, músicas, esse próprio vídeo que você está assistindo agora. Essa forma que o browser transforma em HTML é apresentada na especificação mantida pela W3C. W3C significa Consórcio Wide World Web. É uma organização que controla todos os padrões das páginas web. Como é que eu posso dizer aqui agora? Os mecanismos de renderização. O que é? O mecanismo de renderização é o cara que é responsável por mostrar a página para o usuário, ou seja, ele é responsável pela exibição do conteúdo que é solicitado pelo browser. Exemplo, se o conteúdo que você solicitar estiver em HTML, o mecanismo de renderização ele analisa o HTML e também o CSS, que é uma linguagem de estilo, ou seja, o CSS significa Cascade Style Sheet, ou linguagem de estilo em cascata. Responsável por definir toda a boniteza do nosso site, podemos dizer assim. Após ele analisar o mecanismo de renderização, exibe este conteúdo na tela. Alguns navegadores como o Chrome, Firefox e o Safari foram construídos com base em dois mecanismos de renderização. O Firefox ele utiliza o mecanismo Guico, que foi criado pela própria Mozilla. O Safari e o Chrome eles
utiliza um mecanismo de busca, o WebKit, que é um mecanismo de busca open source. Logo quando ele foi criado para rodar na plataforma Linux, porém aí ao longo dos anos ele foi modificado pela Apple para ser acessível tanto em ambientes com Mac como com Windows. Vamos aqui agora para servidores. O que é um servidor? Servidor nada mais é do que um programa que, quando nós instalamos em um computador, ele pode ser acessado pela internet, por uma máquina da própria rede, ou pela própria máquina em que ele está instalado. Ou seja, um servidor é um computador projetado para ficar o máximo de tempo possível ligado. Dentro deste computador vamos ter o SO. Normalmente os SOs são Windows e Linux. O preferido para servidor aí ainda são o Linux. Dentro deste SO vai ter um programa rodando que é denominado servidor de aplicação. Quais as responsabilidades de um servidor? A responsabilidade do servidor é receber e devolver as requisições que vêm do usuário, ou seja, o usuário no nosso caso é o browser. Aqui nós temos uma imagem, um cliente, ou seja, esse cliente aqui é através do browser nós fazemos a requisição ao servidor, por exemplo, www.youtube.com. Você digita no seu browser, ele envia aqui uma solicitação para o servidor do YouTube, ele processa e te devolve a página inicial do YouTube. O servidor não é preciso que ele esteja na internet, pode estar em uma rede local ou até mesmo na sua própria máquina. Este servidor, quando você faz a solicitação, ele devolve uma página HTML deixa eu ver, é só isso mesmo que nós temos para falar. Vamos aqui para a parte de protocolos. A comunicação que nós fazemos através do cliente e servidor. Essa comunicação ela é feita através dos protocolos, ou seja, é o protocolo que define como será feita essa comunicação entre o cliente e o servidor. Um dos protocolos mais usados na internet é o HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. Ele é responsável pela troca de páginas na internet, ou seja, faz o tráfego de dados entre todas as páginas dos sites. Nós temos também o protocolo FTP, o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Ele é responsável por fazer a transferência de arquivos. Por exemplo, eu tenho um arquivo no meu computador, quero mandar para esse servidor aqui do YouTube. Nós utilizamos o protocolo FTP. SMTP é Simple Mail Transfer Protocol, ou protocolo simples para transferência de correio eletrônico. É responsável por fazer envio de e-mail, ou seja, quando nós escrevemos um e-mail através desse protocolo, que nosso e-mail chega ao servidor. Temos outro protocolo que eu esqueci de citar aqui, que é o POP, que é responsável por fazer com que nós possamos ler este e-mail no servidor. E agora nós vamos, na prática, aprender um pouco sobre o funcionamento do protocolo
aqui HTTP. Esse FTP aqui, posteriormente eu posso mostrar em aulas próximas aí, provavelmente no final do curso, como usar o protocolo FTP. Vamos lá, deixa eu abrir aqui meu browser. Bom, aqui nós temos aqui o browser, que no caso é o cliente. Quando nós digitamos aqui, por exemplo, www.google.com, notem que aqui na frente o browser ele mascara o protocolo, porque o HTTP ele é um dos protocolos padrão, um dos mais utilizados. Porém, se nós colocarmos aqui http www.google.com, ele vai nos direcionar ao servidor do Google. Por exemplo, aqui nós temos o www. Esse www em alguns sites é opcional, em outros você deve digitar. Então aqui, com esse protocolo aqui, nós estamos dizendo que nós vamos usar um protocolo para fazer a transferência entre as páginas, entre nossa requisição que vai para o servidor do Google, na realidade fazer a comunicação, né, entre nossa requisição que vai no servidor do Google e a resposta que o servidor do Google nos devolver, que será esta página aqui. Como é que eu posso dizer? Então aqui como foi que aconteceu, como foi visto aqui na imagem, no momento que nós digitamos aqui no cliente www.google, ele foi lá no servidor do Google, pediu essa requisição e em resposta nós tivemos essa página aqui. Lembrando, galera, que isso aqui que nós estamos falando é uma base teórica para que você entenda. Claro que aqui no meio nós temos diversas camadas que é responsável por pegar essa requisição, enviar e também responsável por fazer o controle do servidor nos devolver. Aqui normalmente usamos linguagem de programação como Java, PHP, C# e etc, entre outros. Finalizo aqui essa aula. Na próxima aula nós estaremos entrando no conteúdo mesmo do curso, que é HTML. Peço que vocês se inscrevam no canal, sigam o meu blog aí, onde estou colocando alguns artigos. E é isso, compartilhe. Valeu, galera.